Toda história tem um começo e toda história tem um fim. E finalmente eu fiz a leitura de um dos livros que tem sido super hypados. Não só um, mas dois livros que estão sendo muito comentados em todas as redes sociais. Eu já havia lido um, porém aproveitei esse hype para fazer a releitura e já emendar no segundo livro dessa duologia. E eu estou falando de É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa. Dois livros incríveis da Colleen Hoover que eu vou contar agora nesse vídeo qual foi a minha experiência com essas obras e tudo sem spoiler. Vou começar o vídeo falando sobre É Assim Que Acaba. Eu li esse livro em 2018 e lembro que foi um dos meus favoritos da Colleen Hoover. Eu chorei horrores, me emocionei demais com o livro, porque é um livro que nos faz refletir sobre diversas coisas, sobre diversas situações. E agora, em 2022, ele começou a ficar muito hypado, principalmente após a continuação, que é Assim Que Começa, foi lançada. Então, para relembrar diversas coisas, eu fiz a releitura de É Assim Que Acaba e foi, eu acho que, uma das melhores coisas que eu poderia ter feito. Em É Assim Que Acaba, a gente vai conhecer a história da Lily, que é uma personagem que sempre enfrentou problemas difíceis em sua vida, afinal ela via o seu pai agredindo a sua mãe, sendo completamente agressivo e tóxico com ela, e ela tinha traumas disso, porque o que uma garotinha pequena vai conseguir fazer para lidar com essa situação, sabe? E a mãe dela era uma pessoa que não queria se divorciar, não queria que a filha crescesse sem o pai. E tudo isso, quem tá de fora, né, eu e todo mundo que está de fora dessa situação começa a se questionar por quê. E tudo isso é realmente explicado ao longo da narrativa, principalmente nas notas da autora. E aí nessa jornada ela acaba conhecendo o Atlas, que é um personagem caracterizado como morador de rua, porque ele não tem onde morar, ele frequenta a mesma escola que a Lily, e após o colégio ele vai lá pra casa dela, assiste filmes e tudo mais. E quando os pais estão para chegar, ele sai correndo e vai para uma casa abandonada ali perto. Ao longo da narrativa, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o Atlas e sobre a Lily, entendendo um pouco mais sobre eles. E essa dinâmica entre eles acontece muito através de carta, que a Lily escreve uma carta para a Ellen, que é o diário dela, e conta como foi o seu dia com o Atlas e tudo mais. Só que a vida acontece, o Atlas acaba se mudando para um outro lugar e Lily se vê sozinha, sem um amigo, sem o seu primeiro amor. E é quando, anos depois, ela acaba conhecendo um Riley, que é um cara que impediu que ela cometesse algo que mudasse a sua vida. E aí eles criam uma conexão, criam um vínculo, mas Riley deixa bem claro pra ela que não é um cara que se compromete, não é um cara de relacionamentos. E vida que segue, cada um segue o seu caminho. E aí a Lily, ela abre uma floricultura e no primeiro dia de emprego, uma mulher aparece lá se oferecendo pra trabalhar. Lily não está procurando ninguém, mas acaba aceitando a oferta porque percebe que aquela mulher ali tem muitas ideias e é a Alissa, que acaba criando um grande vínculo com a Lily e se tornam melhores amigas. O problema é que a Alissa, ela é irmã do Riley, só que até então a Lily não sabia. E é quando o Riley reaparece em sua vida, reaparece em seu caminho, que ela percebe essa conexão entre eles e eles acabam se envolvendo. Riley, ele acaba cedendo a um relacionamento, acaba entregando seu coração e é quando a história de É Assim Que Acaba começa a desenrolar. Parece tudo fofo, tudo maravilhoso, mas sabemos que não é. Colleen Hoover, ela é uma autora que escreve dramas, uma autora que escreve livros com muita carga emocional, e aqui não foi diferente. Algo que acontece muito nesse livro é questões de relações tóxicas, então tem a questão de violências domésticas, questões de abuso psicológico e muitas outras coisas. Então acho que a Colleen Hoover soube como trabalhar perfeitamente essas questões. Em diversos momentos o coração fica apertado, fica despedaçado, porque é impossível não se sentir dessa forma, porque afinal são acontecimentos que podem acontecer em diversas famílias, em diversas vidas, e muitas vezes você não sabe que aquela pessoa está passando por algo assim, está numa relação tóxica. E a gente sempre que está de fora critica por algumas atitudes. Nossa, mas ela apanhou porque ela continua com ele. Mas a gente não sabe como é que é essa relação, a gente não sabe como é a convivência ali, quais são as agressões, quais são as ameaças feitas. Então é algo bem delicado. Então é praticamente isso que acontece em É Assim Que Acaba. E
aí o final do livro deixou aquele gostinho de quero mais. Pra mim, quando eu li em 2018, foi tipo, legal, gostei do final, acho que o final aconteceu da forma como deveria acontecer. Então nunca imaginei que deveria ter uma continuação, nunca imaginei que poderia existir essa possibilidade. E aí foi quando É Assim Que Começa surgiu e entrou no jogo pra mudar completamente a minha perspectiva e a minha visão sobre o final de É Assim Que Acaba. Antes de ler o livro, eu ainda tinha esse receio de, será que vale a pena? Será que realmente era necessário ter essa continuação? E sim, esse livro era realmente necessário, porque tudo que acontece nele é incrível. Depois da jornada da Lily, muitas coisas aconteceram em sua vida e Atlas retorna, cruzando seu caminho de uma maneira muito inesperada. E é exatamente isso que É Assim Que Começa vai mostrar. Aqui a gente vai ter a visão intercalada entre Atlas e Lily, a gente vai conhecer um pouco mais do passado de Atlas, entender muitas coisas de sua vida que a gente não conhecia até então, porque no primeiro livro, É Assim Que Acaba, a gente vê muitas coisas sobre Atlas, mas na visão da Lily, toda a perspectiva que ela tinha sobre as coisas que ele contava para ela. Já nesse livro a gente consegue ter a perspectiva dele, das coisas que aconteceram em sua vida que Lily nunca imaginou também. Então isso é um ponto bem importante, porque a gente acaba se conectando e acaba se envolvendo demais com o personagem e com tudo que aconteceu em sua vida. Então já digo que é uma carga emocional muito grande, porque não tem como não se emocionar com esses relatos que o Atlas faz de sua vida na sua infância. Do outro lado, a gente vê Lily também uma mulher totalmente forte, empoderada, mesmo com medo e receio de tudo que aconteceu anteriormente em sua vida, mas que ainda assim ela está 100% determinada a proteger as pessoas que ela ama, a se proteger, e ela tem toda uma rede de apoio em sua volta, o que a deixa ainda mais forte, ainda mais determinada em não voltar, em não desistir da decisão que ela tomou. Então assim, em muitos momentos eu suspirei do livro porque existem cenas fofas nessa história. Em outros eu fiquei apreensiva junto com a personagem, porque eu sei tudo o que aconteceu no livro anterior, eu reli o livro, então eu estava com todas aquelas emoções afloradas em mim, então eu estava com medo de que fosse acontecer algo que fosse mudar demais a vida de todos os personagens, mas acredito muito que a Colleen Hoover soube como trabalhar diversas questões ao longo de É Assim Que Começa, fazendo com que demonstrasse a importância de procurar ajuda. Existem métodos, existem terapias, existem diversas formas de você não ser uma pessoa agressiva, uma pessoa abusiva. Basta você querer mudar isso em você. Claro que existem questões que não tem como serem trabalhadas, que se a pessoa não quiser. Enfim, algo que eu gostei bastante aqui é que a autora ela realmente mostra as agressões, principalmente psicológicas, que existem num relacionamento, que muitas vezes a gente acaba não percebendo isso. Então isso é um ponto muito, muito importante que a autora ressaltou. Mas ela focou em muitas outras coisas do passado dos personagens e do presente deles. Então assim, eu acredito muito que É Assim Que Começa foi a continuação que eu não esperava, mas que eu precisava, sabe? Então o livro me conquistou demais, do começo ao fim. Fiquei muito envolvida com toda a trajetória e apaixonada. Fiquei muito apaixonada porque, sério, gente, Atlas e Lily, eles mereciam ter essas histórias contadas. Tô falando da trajetória individual de cada um, eles precisavam dessa história, então assim, eu amei. E tem mais um ponto que eu gostei bastante desse livro, é que a autora apresenta personagens que não são apresentados no primeiro livro. Surgem alguns personagens que eu achei, assim, incríveis, que tem todo um contexto, que tem todo um porquê de estarem envolvidos na vida do Atlas, e eu achei genial. Achei maravilhoso. Confesso que eu fiquei com vontade de ter uma história só deles também, mas a forma como a Colleen Hoover trabalhou esses personagens aqui ao longo dessas 300 e poucas páginas, acredito que foi feito na medida certa, que ficou perfeito. Então o que eu posso dizer é que essa duologia é realmente, assim, maravilhosa. São dois livros que emocionam, que conquistam, que vão te fazer chorar, que vão te fazer sorrir, que vão te causar esse mix de emoções, porque é Colleen Hoover, né, gente? Porque a autora sabe como explorar as nossas emoções ao máximo. Então, eu super recomendo essa duologia. E se você já leu É Assim Que Acaba muito tempo atrás, que nem eu, releia o livro, porque eu garanto pra você que a experiência vai ser muito melhor, porque quando eu comecei a releitura, eu não lembrava de muitas coisas. Eu tinha o contexto principal em minha mente, lembrava das sensações e do porquê eu amava tanto esse livro,
mas eu não tinha algumas informações que acabaram ajudando muito ao longo da narrativa e que agregaram bastante enquanto eu comecei a leitura de É Assim Que Começa. É isso, se você ainda não leu esses livros, eu super recomendo. Se você já leu o primeiro, releia. Se você ainda não leu É Assim Que Começa, leia. Não tenha medo de se aventurar. Se você tem esse medo que nem eu de, não sei se vale a pena sim, porque eu posso dizer que são 2 livros que eu amei, dei 5 estrelas e favoritei, porque é impossível não favoritar a história da Lily e do Atlas. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha opinião sobre essas 2 obras, de todas as emoções que esses livros me causaram. E se você também ficou com vontade de conhecer, o link de cada um está na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!